E aí, pessoal do canal Aprenda a Fazer do Diego, tudo beleza? A gente está aqui hoje, a convite do grande Diego, para bater um papo sobre um assunto que é sério, revolucionário. Como a gente pode usar a automação para destravar a eficiência no setor público. A ideia é mostrar na prática como a gente transforma dados em um serviço melhor para o cidadão. Bora lá? Bom, para começar, vamos direto ao ponto, né? Qual é um dos maiores desafios na administração pública hoje? É aquela montanha de tarefas manuais, repetitivas, um verdadeiro labirinto de planilhas e processos que acaba com o tempo precioso de todo mundo. E essa pergunta aqui, ela é quase retórica. A resposta, para muitos servidores públicos, é um gigantesco sim. A gente está falando de um tempo valiosíssimo que podia ser usado para pensar em estratégia, em como melhorar o serviço para o cidadão, mas que acaba sendo, sabe, drenado por tarefas que um robô faria em segundos, sem reclamar. E olha só quais são os principais ladrões de tempo. É aquela coisa de ter que catar dados no diário oficial, juntar informações de várias planilhas diferentes, limpar e formatar tudo na mão. Cada coisinha dessas não só atrasa o trabalho, como também abre uma brecha enorme para erro humano, o que pode comprometer a qualidade de toda a informação. Tá, mas e se a gente pudesse quebrar esse ciclo de uma vez por todas? É exatamente aqui que entra a nossa ferramenta da mudança, uma plataforma de automação superpoderosa chamada N8N. Então, o que é o N8N? Pensa nele como se fosse um Lego digital. É uma plataforma visual onde você vai conectando pecinhas que a gente chama de nós. Cada peça faz uma coisa, busca um dado, manda um e-mail, atualiza uma planilha. E juntando essas peças, você monta um fluxo de trabalho que faz todo aquele serviço pesado de forma automática. E é aqui que o NNN realmente brilha e se diferencia de outras ferramentas. Por ser de código aberto e permitir que você mesmo hospede ele, o NNN te entrega 3 coisas que são cruciais. Controle total do seu processo, muito mais privacidade para os seus dados porque eles não ficam passando pela mão de terceiros e o melhor de tudo, um custo drasticamente menor sem aqueles limites de execuções que acabam engessando o trabalho. E o mais legal é que dominar o N8N não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, a jornada de aprendizado é bem clara, é progressiva, o que permite que qualquer pessoa, mesmo sem ser da área de TI, comece a criar suas próprias automações. Você começa com o básico, sabe? Arrastando e soltando os bloquinhos, entendendo como a informação flui, mas a plataforma vai crescendo junto com você. Conforme o desafio fica mais complexo, você pode começar a usar um pouquinho de código, criar lógicas mais avançadas, tudo isso sem precisar mudar de ferramenta. É incrível! Mas, e quando a automação visual só com os bloquinhos não dá conta do recado? Para aqueles desafios de dados mais cabeludos, o N8 tem uma verdadeira arma secreta, a integração com código em Python. E olha só o poder disso aqui. Pensa comigo, em vez de você ter uma fila com 15 bloquinhos para limpar e tratar um dado, você pode ter um único bloquinho com um script em Python que faz tudo isso. O resultado? Um fluxo de trabalho muito mais rápido, mais limpo e, claro, bem mais fácil de dar manutenção no futuro. E por que justo o Python? Bom, Python é tipo o canivete suíço da ciência de dados. E não é à toa. Ele tem bibliotecas e uma sintaxe que são perfeitas para aquele tipo de tratamento de dados que é super comum na hora de gerar relatórios no setor público. É a ferramenta certa para o trabalho. E agora atenção aqui, porque essa dica vale ouro e vai te poupar muita dor de cabeça. Para acessar os dados dentro de um nó de Python no N8, é obrigatório usar a sintaxe de dicionário, com os colchetes igualzinho tá aí na coluna verde. Aquela notação com pontinho que é comum em JavaScript simplesmente não funciona aqui. Lembrar disso é fundamental. Beleza, a teoria é muito legal, mas vamos ver como isso tudo funciona na prática? Vamos imaginar um caso de uso real, pensando, por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte. O cenário é o seguinte, o objetivo é automatizar a criação de relatórios de indicadores públicos. Então, em vez de ter uma pessoa passando horas toda semana catando dados no diário oficial e em planilhas internas, o processo todo se tornaria automático e estaria sempre atualizado. E o fluxo de trabalho seria mais ou menos assim. Primeiro, o N8N vai lá e extrai os dados brutos de onde eles estiverem. Segundo, o nó de Python entra em cena para limpar, padronizar, deixar tudo bonitinho. Terceiro, os dados são estruturados. E por último, eles são enviados direto para uma ferramenta de visualização, prontinhos para análise. Então, o resumo da ópera é este. O N8, turbinado com o poder do Python, vira um motor que transforma aquela bagunça de dados brutos em informação limpa, organizada e pronta para alimentar painéis supervisuais em ferramentas como o Power BI. Tá, mas e daí? Na prática, no dia a dia, qual é o impacto real de implementar um sistema desse jeito? Por que isso realmente importa? Os benefícios vão muito além de só economizar umas horinhas.
Com dados mais precisos e relatórios mais ágeis, a equipe pode finalmente focar no que realmente importa. Usar essas informações para tomar decisões estratégicas mais rápidas, mais inteligentes e que, no final, impactam diretamente a qualidade do serviço para o cidadão. A gente está falando aqui de uma redução de até 90% no tempo. Gente, isso é uma transformação. Imagina só, uma tarefa que levava um dia inteiro de um servidor, agora pode ser resolvida em minutos. É um ganho absurdo de recursos públicos, que podem ser usados em atividades de muito mais valor. E para fechar, eu queria deixar uma reflexão para todo mundo que está assistindo. Pensa aí no seu trabalho. Qual processo manual, se fosse automatizado hoje, poderia ser o primeiro passo para uma grande transformação para servir melhor o cidadão? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de tudo. Pessoal, espero que essa análise tenha sido útil e tenha aberto algumas ideias. Queria agradecer demais ao Diego pela oportunidade de estar aqui e, claro, para mais conteúdos práticos como este, continuem ligados aqui no canal Aprenda a Fazer do Diego. Um grande abraço e até a próxima.